gravação. Aí nós já iniciamos a aula de hoje a partir do momento da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, né? O mundo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra. Então nós temos aí o início, né, compreendendo esse momento da história que é o mundo no pós-Segunda Guerra, o mundo que está totalmente destroçado pela segunda vez, inicialmente pela Primeira Guerra Mundial, onde a Itália ficou totalmente destruída, né? Aliás, a Alemanha fica totalmente destruída, começa a se reerguer na figura do Adolf Hitler, vem as grandes consequências e as grandes perseguições causadas pela Alemanha, tanto pelo nazismo como pelo fascismo. Temos a vitória, né, dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha, em relação e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra a Alemanha nazista, e agora se tem a necessidade de se reorganizar esse mundo, né, o mundo pós a Segunda Guerra Mundial, que se encontra totalmente destroçada, destruída. Então, os principais líderes das potências citadas, eles começam a lançar estratégias, tanto estratégias econômicas para reerguer os demais países, como estratégias políticas, porque agora, no período da Guerra Fria, e por isso esse nome, é uma guerra que não tem necessariamente a luta, o embate das grandes potências nas trincheiras, através dos tanques de guerra e das metralhadoras, mas agora é uma guerra pautada justamente nas ideologias políticas, nos sistemas vigentes. Mesmo lutando do mesmo lado, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os dois têm uma forma totalmente diferente de pensar. E é isso que caracteriza esse embate, né? Uma luta de ideologias, tanto o capitalismo de um lado, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, e do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assegurando o melhor desenvolvimento possível, não pelo capitalismo, mas sim pelo socialismo e, consequentemente, pelo comunismo. Então, a partir dessa compreensão, nós temos um embate dessas potências agora tentando convencer as demais nações para se reestruturar. E o mundo agora também está totalmente desconfigurado, porque não é mais interessante o embate físico, porque as perdas foram muito grandes, as cidades foram destruídas e houveram muitas mortes, né, principalmente na bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que nós vimos essas reflexões quando nós estudamos e pontuamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período da história, os embates são muito ideológicos e, ao mesmo tempo, existem, sim, pequenas guerras, revoluções, né, como a Guerra do Vietnã, mas não vai envolver de forma direta as grandes potências, embora as grandes potências tenham uma grande participação no financiamento desses conflitos, desses embates. Então, na aula de hoje, nós iremos ver justamente esses tópicos que compõem essa configuração nova da, do mundo como se encontrava após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, uma nova ordem, a necessidade de reestruturar os países e, ao mesmo tempo, aqueles que têm o poder em si, as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, elas estão preocupadas consigo mesmo e também como os demais países vão se reerguer e a quem eles vão seguir, se vão seguir a ordem capitalista ou a ordem comunista. Nesse meio, nós iremos ver a Alemanha, a própria Alemanha que fica destruída mais uma vez durante a Segunda Guerra Mundial, e como é que essas potências vão dividir a Alemanha, né, como se fosse um grande bolo, onde ela vai, cada fatia, cada pedaço da Alemanha vai ser distribuído a um desses países para que eles possam organizar a política e a economia. Dentro desse contexto, nós iremos ver justamente a construção do Muro de Berlim. Por que, que o Muro de Berlim foi construído nesse contexto? Ainda mais onde um país, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se apodera de uma parte da Alemanha, porque foi um dos territórios vencedores, e começa a implementar naquele território os princípios do comunismo, diferenciando-se do capitalismo. Então, ou se há necessidade de se construir um muro para se dividir os alemães que são comunistas e os alemães que são capitalistas.
Depois, posteriormente, nós iremos ver a reunificação das Alemanhas, né, aqueles que moram na parte oriental da Alemanha começam a tentar fugir para a Alemanha Ocidental, se cria-se o muro, as novas políticas já não se aguentam mais com a estrutura desse muro de Berlim, ele acaba sendo derrubado em 1989. Outro tópico interessante é sobre a recuperação econômica europeia, como é que os demais países destruídos começam a se reerguer, e aí nós iremos ver a grande participação dos Estados Unidos, né, como o país com mais poder, principalmente o poder econômico, e quais são as estratégias que os Estados Unidos começam a desenvolver, porque eles têm medo dessas nações se agruparem com os países comunistas. Então, por isso ele vai elaborando estratégias necessárias para trazer para o seu campo e para o seu sistema, que é o sistema capitalista, o sistema vigente. O desenvolvimento tecnológico industrial, a partir da Guerra Fria, existe uma necessidade dessas duas potências ficarem numa briga de tecnologias, e as tecnologias vão se desenvolvendo. Consequentemente, nesse período se dá o surgimento da internet, por exemplo, ou do avanço das máquinas e equipamentos que levem o homem à Lua, né, os satélites, e também a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Lá no período da Primeira Guerra Mundial, já se tinha criado um órgão para solucionar esses problemas, para não se ter os embates e as guerras mundiais, só porque era um sistema falho, né, a Liga das Nações, que nós vimos até em aulas passadas. A partir de 1945, com a finalização da Segunda Guerra Mundial, nós vemos justamente a criação da Organização das Nações Unidas. E, consequentemente, nós iremos ver os direitos humanos, né, os direitos principais que devem ser vistos, revistos, revisionados, e deve ser uma lei geral que pertença a todas as nações, né, os direitos humanos. Então, nós temos aqui, iniciando a aula, a partir dessa charge, nós temos aí os dois representantes, né, do comunismo e do capitalismo nesse período da Guerra Fria. É uma charge que foi feita em 1959, justamente quando o chefe de Estado do país comunista, né, o Nikita Khrushchev, ele vai visitar os Estados Unidos, e aí o chargista, ele faz uma análise interessante, que ambos, mesmo tendo ideais diferentes, ambos têm um só propósito. Qual é o propósito? Ele coloca aqui até no meio o banquete da propaganda, ou seja, tanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como os Estados Unidos estavam preocupados que, por meio da propaganda, se colocasse que era o melhor sistema possível, o sistema capitalista por meio das propagandas e o sistema comunista por meio também das propagandas. Também em denegrir o sistema oposto. Então, eles estão ali discutindo, e aí tem uma frase aqui em inglês que diz assim, afinal, nós temos os mesmos gostos pela mesma comida, né? Mesmo pensando diferente, os dois têm o mesmo gosto e a mesma intenção, que é destruir o sistema do opositor, né? O sistema capitalista ou o sistema comunista. Então, eles vão assegurando, a partir das suas políticas, da sua organização econômica, as suas formas de ver o mundo. E não é à toa que é disseminado também nesse período, entre os países que são capitalistas, como o comunismo faz mal às pessoas. E nos países comunistas, como o capitalismo pode também denegrir a humanidade. Então, existe um embate na Guerra Fria justamente dessas duas principais ideologias, né? Nós temos aqui o capitalismo de um lado, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lembrando que a bandeira é retratada pela foice e pelo martelo, né? Os trabalhadores do campo e os trabalhadores das indústrias nas cidades da Rússia, da Prússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do outro lado nós temos o principal representante do capitalismo, que é justamente os Estados Unidos da América, com a bandeira. Não é à toa que todos os filmes que a gente assiste, quer sejam também de super-heróis, a bandeira sempre aparece evidenciada. E os super-heróis também são criados a partir da bandeira, né? O Capitão América, por exemplo, toda a sua veste, o seu escudo,
tem as cores da bandeira, simbolizando o melhor sistema, que é o sistema capitalista, diferentemente do sistema do comunismo. Né? Então, existe esse embate de ideologias, que é o ponto principal para entendermos o que foi essa Guerra Fria. Né? Um embate político, ideológico, que vai influenciar no modo de vida das pessoas. Então, essa nova ordem, ou seja, essa nova ordem mundial, chamada de pós-guerra e pós-segunda guerra, é marcado por uma série de conflitos, de transformações no cenário político e econômico mundial. É nesse período também que vão surgir os grandes agentes, né? A KGB, a CIA, os agentes infiltrados, todos esses filmes que a gente assiste, que a gente acha interessante para se desvendar os mistérios, eles são baseados, os filmes, nessa realidade do pós-guerra, nessa realidade da Guerra Fria, porque eles estão infiltrados ali para descobrir as melhores tecnologias e trazerem para os seus países, para os seus territórios. A nova ordem internacional, antes a ordem internacional dada aí pela força, agora é dada pelo desenvolvimento tecnológico, pelo desenvolvimento também da ciência, pelo desenvolvimento da tecnologia. A divisão da Alemanha, né, nós iremos ver por que a necessidade tanto de dividir entre as potências ganhadoras, assim também como é que se dividiu entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A recuperação econômica da Europa, o medo que se tinha de se perder os países para os comunistas, era necessário inventar uma estratégia, e aí nós iremos ver os principais elementos do Plano Marshall, que foi desenvolvido pelos Estados Unidos, e a criação da ONU. E aqui nós temos uma charge interessante da própria Mafalda, que é muito utilizada na literatura, no português, na história também, e ela está ali olhando uma cadeira, aí ela sobe na cadeira e diz, desta humilde cadeirinha faço um apelo emocionado pela paz mundial. É o desejo universal de todas as nações de não entrar em guerra, de não ver tantos soldados mortos, né, de se prezar e lutar pela paz. Aí ela vai e desce da cadeira. Bem, parece que hoje em dia o Vaticano e a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. E aqui evidencia a autonomia, a necessidade da luta pela paz, tanto pelas grandes instituições, no caso o Vaticano, a Igreja Católica, assim também como a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas se não partir de cada indivíduo de lutar por essa paz, a paz necessariamente não irá acontecer. E outra característica é que a própria criação da ONU, ela está regida pelos países, as grandes potências. Não são todos os países que têm o direito e o mesmo poder dentro da Organização das Nações Unidas. Isso já nos faz perceber que ela é movida por interesses, né? A ONU não é neutra. As instituições não existem neutralidade. Existem jogos de interesses. E isso é justamente também uma crítica que pode ser levantada à Organização das Nações Unidas. Mas a intenção de se criar em 1945 é justamente para se observar como é que os países estão andando economicamente e se houver um país que está desatrelado aos interesses comuns, que esse país seja suprimido, né? Que essas ideologias contra o sistema sejam rebatidas por essas potências. Então nós temos a divisão da Alemanha em fevereiro de 1945, lembrando que apenas alguns meses após, lá para junho, é que a Alemanha vai se render, o Hitler vai cometer o suicídio e não vai ter mais como o exército alemão ficar no poder, mas já em fevereiro, meses anteriores, os principais líderes das grandes potências, e é justamente nessa imagem, vocês podem ver aqui os principais líderes, né, os três líderes das grandes potências que estão na Segunda Guerra Mundial. Nós temos o Churchill, da Grã-Bretanha, nós temos no meio o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, e nós temos aqui no canto direito o Stalin, né, cada um com as suas vestes, o seu modo de pensar. Os dois primeiros citados, o Churchill e o Roosevelt, são capitalistas, e o outro, o Stalin, é comunista, mas eles se unem em prol de um combate, né, em prol de um inimigo comum, que é justamente o Hitler, que já tinha tentado invadir
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não conseguiu por causa do inverno rigoroso e já tinha tentado invadir também a Grã-Bretanha, mas não conseguiu porque os aviões da Grã-Bretanha eram muito mais, tinham uma tecnologia muito maior do que os aviões alemães. Então, eles se reuniram na cidade de Alta, na Ucrânia, em fevereiro de 45, para discutir os rumos da política internacional no pós-guerra. Ali, geralmente, eles já estavam pensando que a guerra já estava praticamente terminada, o Hitler já estava retrocedendo no seu exército, e eles já estavam se comunicando nessa reunião para perceber quais seriam os caminhos da política e da economia no futuro, assim que a guerra terminasse. E aí foi discutida a redefinição do mapa europeu, quem aqui iria comandar os territórios da Alemanha, os países vencidos, em especial a Alemanha nazista. Então, essa imagem representa justamente essa reunião desses três líderes para encaminhar o futuro da Alemanha nazista, que agora estava perdendo seus territórios. E aí, em julho de 1945, fevereiro, eles se reúnem, quando em julho criam-se a Conferência de Pótsdam, contando com a participação dos representantes das potências vitoriosas, daqueles representantes que nós vimos no slide anterior, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin. E aí eles tomaram uma decisão, que era dividir o território alemão em 4 zonas de ocupação. E aí vocês vejam nesse mapa, justamente a Alemanha, agora cada um dos países vencedores ficou com uma parte da Alemanha. Nós temos aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin fica com essa parte aqui, mais ao norte, fica para a Grã-Bretanha, o Churchill, e aqui nós temos os Estados Unidos. Não é à toa que na filosofia nós estudamos a Escola de Frankfurt, que vai surgindo também a partir desse período, onde esse território da Alemanha foi dominado pelos estadunidenses. E mais aqui ao sul, ao sul, essa parte mais esquerda, nós temos o domínio da França. A França, como ela foi até ajudada pelos Estados Unidos para restabelecer o seu poderio, porque lá na Segunda Guerra Mundial a Alemanha dominou a França ela não tinha tanto poder bélico como os Estados Unidos, mas ajudou no combate. Então, a França ganhou uma pequena parte, dessa divisão aí da Alemanha, ficou também com a França. Só porque nós observamos que aqui nós temos a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos, os três são capitalistas, eles têm o mesmo ideal de desenvolvimento econômico, o livre mercado, a mínima participação do Estado, o desenvolvimento do comércio, são características do capitalismo, o indivíduo que pode atingir a liberdade. Já no sistema capitalista, essa outra parte que é dominada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos a máxima participação do Estado, aquele que está à frente do Estado, ele tem o poder de estatizar as empresas, o indivíduo não é tão livre assim, o que interessa é o bem comum para todos. Então, existe um embate de construção entre capitalistas e comunistas, e é isso justamente que vai estar marcando esse novo período da história, que é chamado de Guerra Fria. Então, em 1949, 5 anos depois, o território alemão ele foi dividido em 2 países. E aí, como já se pensava, um lado ocidental e um lado oriental. Então, de um lado, ficou a República Federal Alemã, RFA, ou Alemanha Ocidental, com a capital em Bonn, sob a influência dos Estados Unidos. Essa parte ocidental, que nós vemos, que é justamente essa parte que vai pegar aqui essa parte esquerda, ela é totalmente capitalista, regida pelos Estados Unidos. E a outra parte, que é a República Democrática Alemã, e aí se atentem muito a esse termo, RDA, República Democrática Alemã, porque o estilo de democracia faz com que nós pensemos que quem prevalece ou quem pensa a democracia, pensa na liberdade do indivíduo. E não é isso que acontece justamente quando é criado a cerca, que, consequentemente, vai ser criado o Muro de Berlim, porque vai impedir o direito de ir e vir, de ir e vir, de uma Alemanha para outra. Então, do outro lado, fica a Alemanha Oriental, com a capital em Berlim, sob a influência da União Soviética. E nesse slide nós podemos ver justamente
né, Berlim aqui, já pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, totalmente dominadas pela parte oriental. E é nessa parte oriental que fica muito mais próximo também dos territórios do Stalin. E aqui nós vemos essa disputa, esse embate, principalmente no povo alemão, que estava totalmente reconfigurado de forma diferente a partir do Hitler e também da construção econômica e política, e agora tem que se adequar, né, se adequar tanto ao estilo de modo de vida dos estadunidenses, como o estilo de modo de vida dos soviéticos. Né? Então, a crescente disputa entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas caracterizou o período conhecido como Guerra Fria e levou à divisão da cidade de Berlim em duas partes. Né? A própria cidade de Berlim, que era uma das capitais, né, foi dividida em Bonn e Berlim, uma ficou sob a influência dos Estados Unidos e a Berlim Oriental ficou sob a influência do socialismo da União Soviética. E só lembrando nesse slide, nós já havíamos comentado lá na Segunda Guerra Mundial essa divisão justamente entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, que vai se fixar nesse período por uma disputa ideológica. Quem é que desenvolve mais o mercado? Qual é o melhor sistema para as pessoas, para atingir a felicidade? Então, uns dizem que é o comunismo e outros dizem que é justamente o capitalismo. A parte ocidente vai desenvolver muito o comércio, e basta a gente se lembrar muito bem dos shoppings, do desenvolvimento das cidades, dos filmes, do McDonald's, tudo desenvolvido justamente pelas práticas capitalistas, do livre mercado, e também do desenvolvimento das indústrias. Diferentemente, na parte oriental, se desenvolve as indústrias, mas as indústrias pertencem ao Estado. E, ao mesmo tempo, é necessário que as pessoas se adequem àquilo que o Estado está organizando naquele momento. Então, a liberdade fica suprimida dos indivíduos, né? E aqui nós temos justamente esse mapa que nos ajuda a entender como é que a Alemanha ficou dividida a partir de 1949, né? Do lado ocidental, nós temos a capital Bonn, né? A Frankfurt, a escola de Frankfurt, e do lado oriental, a Alemanha Oriental. Dentro da Alemanha, nessa capital da Alemanha Oriental, o país fica dividido entre capitalistas e comunistas. E aqui nós vemos justamente nessa imagem a Berlim Ocidental, com todos os princípios estadunidenses, princípios de desenvolvimento econômico do indivíduo, o Estado não tem tanta participação, e do outro lado, a Berlim Oriental, que é justamente a participação a partir dos ideais comunistas, dos ideais dos soviéticos, né? E é interessante que até no mapa nós percebemos a proximidade, né, das terras já dominadas pelo Stalin, né, a Polônia, a Áustria, a República Tcheca, e essa configuração ajuda a entender as disputas políticas e também econômicas desse período. Consequentemente, já que nós vimos um pouco sobre o capitalismo, que valoriza o indivíduo e as instituições no sentido de desenvolvimento do capital e dos meios de produção, muitos que moravam aqui nessa região oriental estavam insatisfeitos, né, porque trabalhavam e não recebiam aquilo que deveriam receber e tinham um sonho de liberdade de ir para o sistema capitalista. Então, muitos migraram, foram embora para a Berlim Ocidental, em busca de melhores condições de vida, de não serem tão presos como se sentiam no sistema comunista. Então, a criação do Muro de Berlim se dá justamente nesse contexto, nesse embate entre capitalismo e comunismo, né? Com o apoio dos Estados Unidos, essa parte ocidental da Alemanha foi rapidamente construída no pós-guerra, o desenvolvimento das estradas, as escolas, as instituições, o mercado em si, através da propaganda, do filme, e logo se tornou um lugar atrativo para os alemães orientais. Né? A partir desse momento é que muitos perceberam que na Berlim Oriental o desenvolvimento das cidades era bem mais baixo do que o desenvolvimento na parte ocidental. Então nós temos aqui, logo se tornou um lugar atrativo para os alemães orientais, que começaram a fugir do comunismo, e gerou um fluxo migratório para o Ocidente. E é interessante que tem historiadores que colocam, né,
justamente as datas, né? De 1952 a 1961, ou seja, em 9 anos, se estima que 2 milhões de pessoas tinham migrado da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. E foi justamente como uma medida do governo comunista que no ano de 1961 se criou uma cerca para impedir que essas pessoas migrassem para a parte ocidental, para o sonho do capitalismo, né? Então, em agosto de 1961, o governo oriental construiu uma imensa cerca que foi substituída por um muro, isolando os dois lados de Berlim, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. E aí não bastava apenas fazer a cerca, o muro, mas era necessário vigiar, né? As pessoas que fossem pegas pulando esse muro ou passando pela cerca, ou elas seriam punidas, ou repreendidas, ou muitas também seriam mortas, fuziladas, né? O vigilante lá, ou também outra estratégia foi colocar minas, né? As bombas enterradas, quando as pessoas pulassem o muro ou chegassem perto do muro, aí estouravam-se as bombas, muitos perderam seus membros, as pernas, braços, justamente tentando fugir de uma parte da Alemanha para outra parte, né? O muro foi reforçado com essas torres de vigilância, com os alambrados para impedir que eles subissem nesse muro, e também com essas zonas de minas, né? As minas, essas bombas enterradas que prejudicaram a vida de muitas pessoas. E outra característica do Muro de Berlim é que quando se foi fazer a cerca ou muro, não se perguntou se estava ofendendo a região. Então, muitos cemitérios foram cortados ao meio, as cidades foram cortadas ao meio, os bairros foram cortados ao meio, os campos de futebol também foram cortados ao meio. O interessante era dividir mesmo territorialmente quem era da Alemanha Oriental e quem era da Alemanha Ocidental. E aí nós temos duas imagens justamente mostrando a construção, né? Uma mostrando a construção do Muro de Berlim, e aí nós veremos também, posteriormente, que alguns dos alemães eram adeptos à construção do Muro de Berlim, era visto como uma coisa boa construir esse muro, essa divisão, enquanto outros alemães já viam algo como algo negativo, né, de impedir a liberdade do ser humano de ir e vir, né, um dos principais leis universais que todo ser humano tem garantido pela Constituição, né, o direito de ir e vir. Então, no lado esquerdo, nós temos aí a construção do Muro de Berlim. E aí, a imagem está muito focada, mas é perceber que no lado ocidental, o desenvolvimento econômico ele é muito mais acelerado e a reconstrução da Alemanha é muito mais acelerada do que na parte oriental, né, na parte comunista. E aqui nós vemos justamente os simpatizantes, aqueles que diziam, olha, construir o Muro de Berlim eu até ajudo porque é necessário, vai impedir a fuga dos bons trabalhadores e eles devem justamente ficar aqui trabalhando no sistema comunista, né? Então, os simpatizantes do governo da Alemanha Oriental viam o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter o que consideravam uma perda de trabalhadores, principalmente a mão de obra qualificada para o lado ocidental. Então, isso era visto como algo necessário, o comunismo ia se desenvolver pelas suas próprias pernas, não ia precisar do capitalismo, e os alemães tinham que ficar ali mesmo, trabalhando em prol do Estado comunista. E eles chamavam isso de muro antifascismo, né? E aí o medo de volta do fascismo, do nazismo, que destruíram muitas pessoas na Europa na Segunda Guerra Mundial era constante, era grave. Já outros diziam que o Muro de Berlim, na verdade, era o Muro da Vergonha, porque para os que apoiavam o regime da Alemanha Ocidental, o muro demonstrava o desrespeito aos grupos comunistas. E é justamente nessa parte que, vejam só, lembra que foram criados dois partidos, né, o Partido Democrático, a República Democrática Alemã, que era justamente do lado da União Soviética. Ora, se pensamos em democracia, não podemos pensar em reter as pessoas de ter acesso a outros lugares, né? Cadê o direito de ir e vir? Cadê a democracia? O direito de escolha? Então, aqueles que eram contra a construção do Muro de Berlim chamavam esse muro de Muro da Vergonha. Só porque ele passa muitos anos, né, e é aceito por ambas as Alemanhas, e apenas em 1989 é que existe a queda do Muro de Berlim. E a partir de 1985,
começa-se a reunificação das Alemanhas pelas pressões políticas, né? As várias formas políticas liberalizantes, o desenvolvimento econômico acelerado também nas regiões comunistas, é perceptível também a partir da ótica capitalista, e em 9 de novembro de 1989, houve um anúncio oficial da abertura das fronteiras da Alemanha Ocidental. Essa decisão levou à queda do Muro de Berlim, né, e em 3 de outubro de 1990, concluiu-se o processo de reunificação das duas Alemanhas. Então, a partir de 1990, existe a reunificação das Alemanhas, o Muro de Berlim é derrubado, e hoje, né, atualmente, no século XXI, nós temos a República Federal Alemã, né, um só país, uma só Alemanha, né, um absurdo que acaba acontecendo, né, essa divisão a partir das ideologias da época, né. Embora o comunismo ainda tenha muita força em outros países, né, em vários outros países. E aí nós temos a queda do Muro de Berlim, né, nós temos reportagens também anunciadas, até tem uma reportagem muito interessante do Jornal Nacional de 1990, onde é anunciado justamente a queda do Muro de Berlim, que o muro em si não é apenas a queda de um concreto, mas é a queda de uma ideologia que separava pessoas, pessoas que brigavam, se rivalizavam, se matavam até por essa guerra ideológica, né, entre capitalistas e entre comunistas. Então, ver uma imagem do Muro de Berlim é ir além do concreto, é ir além dessas altas paredes ou das pessoas que estavam ali a serviço, mas é perceber como é que uma ideologia forte manipula e molda conflitos entre as pessoas, né? Por isso que foi muito significativo a queda do Muro de Berlim, o repensar sobre a política, sobre a economia, sobre o caminhamento, né, o caminho que as pessoas vão tomando a partir dos seus extremos, né? No caso aqui, o extremismo é a luta constante entre capitalismo e entre o comunismo. Outra característica, justamente marcada pela Guerra Fria, é justamente a recuperação econômica europeia, né? Os países menores que entraram em guerra estavam destruídos, precisariam refazer as suas economias, refazer as instituições, refazer também as cidades que foram destruídas pela guerra, pelas bombas, pelos tanques de guerra. Então, os líderes das potências capitalistas temiam que os países em reconstrução inclinassem para o socialismo, consequentemente para o comunismo. Quando nós vimos a era Vargas, por exemplo, já existia esse medo, né? O Partido Comunista Brasileiro, que foi criado em 1922, os grandes intelectuais brasileiros que eram comunistas também, como o Jorge Amado, que escreve na área da literatura, dentre outros. Então, era um medo muito grande das potências perderem os países ao comunismo. Então, o Henry Truman, né, em 1947, ele lança o Plano Marshall, que destinava recursos financeiros gigantescos para a recuperação econômica dos países capitalistas, né? Eles davam dinheiro, davam investimento para financiar o restabelecimento das cidades, da organização e, ao mesmo tempo, para fomentar e crescer o sistema capitalista, com medo do comunismo avançar nesses países. E aí, por que o nome é o Plano Marshall? Porque ele foi elaborado pelo secretário de Estado de Governo Truman, né? Era o general George Marshall. Ele teve essa ideia, elaborou esse plano e ele foi executado, né? O George Marshall nasceu em 1880, morre em 1959, e em 1947 se dá início a esse plano que fomentou a economia, né? A economia dos países para que eles pudessem se reerguer. E aí nós iremos ver até alguns países, né, como a Bélgica, posteriormente o Japão, dentre outros que estavam destroçados por causa das consequências da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos esse plano, né, que foi implementado com a parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra a ameaça dos comunistas. Eles tinham medo que os demais países vissem pontos positivos acelerados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tomassem partido. Então se fez mediante uma ajuda militar e financeira. Nós iremos até analisar dois cartazes, um que fala sobre a questão financeira, mais de 13 bilhões de dólares
foram investidos, né, para beneficiar e refazer a França, a Inglaterra, a Holanda, a Itália, a Alemanha Ocidental, a Holanda e a Bélgica. A partir de 1950, também o Japão acaba recebendo investimentos, e aí nós lembramos mais uma vez do Japão, que era totalmente agrário alguns séculos atrás, e começa a se modernizar de forma muito rápida, por enviar justamente os seus jovens não para os países comunistas, mas para as grandes universidades dos Estados Unidos, trazendo a sua tecnologia, consequentemente, trazendo a ideologia capitalista de desenvolvimento das tecnologias. E aí também se reativou as suas economias, né? Com grande investimento, baixos juros que eram cobrados pelo Plano Marshall, fez com que esses países citados eles começassem a reerguer as suas economias, o emprego, a renda, o desenvolvimento das cidades, das escolas, das instituições e da construção também das vias públicas, né, que faz com que o desenvolvimento econômico cresça cada vez mais. Então, nós temos justamente aqui, nessa imagem, a propaganda do Plano Marshall, né, viabilizando primeiro o econômico e também o exército. Né? Então, nós temos aqui essa figura, ela é muito interessante de ser analisada, porque representa os Estados Unidos passando um concreto em toda a Europa, né, nos países que foram destroçados pela Segunda Guerra Mundial. Não tinham como se reerguer, então, pelo Plano Marshall, eles investiram dinheiro, muito dinheiro. Consequentemente, investiram também que o melhor sistema possível de vivência não é o comunismo, mas sim o capitalismo. É o desenvolvimento do mercado, da indústria, da propriedade privada, né, a segurança à propriedade privada, do desenvolvimento a partir da meritocracia, que é outra característica também do sistema capitalista, que aí também vai levando a outras múltiplas críticas também. E do outro lado, nós temos justamente nessa propaganda a questão do exército. Então, tanto financiava-se o desenvolvimento das cidades na Europa, como também o Plano Marshall tinha por objetivo fomentar, desenvolver e fortificar o exército dessas nações que foram destruídas. E aí foram disseminados diversos cartazes entre os países, fortificando também o capitalismo. Quem está aqui atrás do, do presidente, né, desse Plano Marshall aqui, é justamente a Estátua da Liberdade, que está iluminando os países da Europa, né? O antigo mundo agora precisou de ajuda de um dos países do Novo Mundo, que é a América do Norte, acaba financiando o desenvolvimento dessas cidades, desses países da Europa. Então, houve-se o desenvolvimento industrial, isso fez com que a economia acelerasse, né? Em 1950, a economia mundial já estava praticamente recuperada dos danos causados pelo conflito da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante isso, porque a guerra termina em 1945, e em apenas 5 anos, toda a Europa já está totalmente reestruturada, reorganizada. Né? As perdas das mortes elas são irrecuperáveis, claro, mas o desenvolvimento econômico, social e político já estava recuperado. E as mentalidades também, elas já estavam totalmente diferentes. Né? O jovem lá da Segunda Guerra Mundial tinha a intenção de entrar no exército, de procurar novos domínios territoriais. A partir de 1950, a consciência desses novos jovens, né, os filhos ou os netos desses soldados, já era justamente da contracultura, do hippie, do paz e amor, do movimento de contracultura que vão surgindo também nos Estados Unidos, que vai ser um ponto de reflexão das nossas próximas aulas. Então, o esforço despendido pelas potências durante o conflito tinha estimulado a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento industrial. Até também nas guerras, né, os motores dos carros que vão surgindo posteriormente, eles são muito desenvolvidos de forma acelerada na guerra, né, as tecnologias vão sendo avançadas, e no período da Guerra Fria, já que não existe a guerra, o embate das nações, existe o que essa charge está colocando aqui, né, existe de forma escondida, de forma velada, as grandes potências estão ali desenvolvendo grandes armas,
grandes tecnologias, grandes equipamentos, justamente para que, se houvesse uma terceira guerra mundial, eles estivessem totalmente preparados, né, estivessem totalmente organizados para essa guerra que poderia acontecer. Não é à toa que nós vemos aqui o representante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o representante dos Estados Unidos sentados em dois mísseis. Então, ambos estavam de forma velada, né, na propaganda, dizendo que o capitalismo era a melhor coisa possível, com muita tecnologia, desenvolvimento das cidades. E o do sistema comunista fazia a mesma coisa nas propagandas, mas de forma velada, com que poucos soubessem, e eles faziam justamente o desenvolvimento de armas nucleares, o desenvolvimento da tecnologia para dominar a outra potência, e a partir desse contexto é justamente que surge justamente os agentes secretos, né? Os agentes secretos que a gente assiste nos filmes partem justamente desse contexto de desenvolvimento da tecnologia, da indústria, e aí eles estão testa a testa, comunismo e capitalismo, quem é que vai ser o primeiro que vai chegar no espaço? Comunismo e capitalismo, quem é o primeiro que vai desenvolver a internet? Comunismo e capitalismo, quem é o primeiro que vai desenvolver melhor as suas estratégias de guerra, o seu exército? Então, nós temos aí uma luta, né, através dessas duas ideologias. A partir de 1945, né, já finalizando a nossa aula de hoje, nós temos a criação da ONU, né, como um órgão, uma instituição que vai garantir a paz, né, a Organização das Nações Unidas, quando representantes de 51 países, inclusive o Brasil estava, né, assinaram a Carta das Nações Unidas. E aí nós iremos ver algumas características dessa carta, que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945, que foi o marco, né, justamente, todo 24 de outubro se celebra, se comemora a data da criação das Nações Unidas, né, do órgão da Organização das Nações Unidas. E aí nós temos um símbolo representando justamente o dia da fundação da ONU, né, que foi em 24 de outubro de 1945, e como essa instituição é muito importante para frear os países que querem desenvolver armas ou tecnologias que causem ameaças aos demais países. Também a partir da ONU que se tem as grandes reflexões nos dias de hoje sobre as questões ambientais, né, o desenvolvimento massivo de fábricas que prejudicam o meio ambiente, o Tratado de Quioto, dentre outros tratados que impõem aos países que estão justamente prejudicando a natureza, que eles freiem o seu desenvolvimento tecnológico, porque vai causar um malefício muito grande, tanto às gerações presentes como às gerações futuras, né, as futuras gerações. E aí nós temos os princípios básicos, né, nós tivemos aí 51 países, inclusive o Brasil, para escrever, né, para assinar essa Carta das Nações Unidas. E o que é que se tinha nessa carta? Nós temos aqui os princípios básicos da ONU. Primeiro, a manutenção da paz e da segurança internacionais, né, o medo de outros países começarem a se revoltar contra as grandes potências, o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações e o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, né, os países que tem muita fome, muita necessidade de desenvolvimento humanitário também, a fomentação de projetos, de órgãos, de meios para que essa fome seja sanado, né? O combate a essas dificuldades em relação de país para país, promovendo o respeito e o direito e os direitos humanos. E aí tem no livro, vocês vão encontrar vários artigos dos direitos humanos que nos ajudam a entender como é importante essas leis universais, né? A lei do direito de ir e vir, da propriedade privada, da construção de uma sociedade mais solidária. Então, esses artigos, eles vão acabar influenciando também na nossa Constituição, né? Na Constituição de 1988, a Constituição vigente aqui no Brasil. E aí, para finalizar, nós temos uma imagem de um jornal, né? Um jornal da época, que coloca na primeira página, na primeira estampa, entra em vigor a Carta das Nações Unidas. E é justamente essa carta que é o marco inicial do nascimento
da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 24 de outubro de 1945. E aí nós temos os direitos humanos, né, em 1948, 3 anos após a criação da ONU, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serviu de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos e para a definição de normas constitucionais de diferentes países, com alguns artigos como alguns artigos da Constituição Federal foram justamente espelhadas nessa Carta de Direitos Humanos de 1948, assim também como na Revolução Francesa de 1789, né? As bases das leis universais que regem os documentos principais dos governos, eles estão pautados nos direitos humanos, né? E acaba sendo uma referência jurídica internacional e uma bandeira contra várias formas de desrespeito, discriminação aos direitos humanos. Então, é até interessante vocês pesquisarem mais sobre os artigos escritos sobre os direitos humanos e entender que o nosso processo do século XXI de combate à discriminação, ao preconceito, só houve avanço, né, só chegamos ao avanço que temos hoje com a criação de instituições contra o preconceito e essa discriminação, graças a esse avanço, né, da Carta dos Direitos Humanos, né, criado a partir da ONU. E também que se iniciou a partir da Revolução Francesa, com os principais ideais de liberdade, igualdade e de fraternidade. E, finalizando, nós temos a crítica à ONU, porque não são todos os países que têm os mesmos direitos e a mesma autonomia. Que é, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil tenta entrar, mas ainda não conseguiu, é um conselho vitalício, é um conselho permanente, quer dizer, que temos aí 5 países que mandam, né, que são os manda-chuvas da ONU, que tem assim, quem bate o martelo justamente são esses 5 países. Então nós temos a França, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra e a China. Se observarmos bem, nós temos a França, os Estados Unidos e a Inglaterra, que são países capitalistas, e temos a Rússia e a China com o viés comunista, né? Mesmo a consolidação da ONU fez com que houvesse o diálogo entre capitalistas e comunistas, mas ainda existe também esse embate de ideias, né? Esse embate ideológico entre os capitalistas e entre os comunistas. Então, nós temos nessa charge que nos lança uma crítica de que nada é neutro, né? Esses países, eles quem organizam, quem batem o martelo, podendo tomar decisões favoráveis, mas decisões também drásticas, e também as potências estão vinculadas ao poderio econômico, ao poderio de tecnologias, de bens materiais, de meios de produção, que vai fomentar justamente a decisão final, né, para se decidir se vai haver uma terceira guerra mundial ou se não vai haver uma terceira guerra mundial. Mas, ao mesmo tempo, é uma instituição importante, necessária, porque existe o espaço de diálogo para a compreensão do desenvolvimento do mundo, das sociedades, dos países, a partir do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje justamente falando da ONU e colocamos os principais tópicos para a nossa próxima aula. Quais serão os pontos de reflexão? Na próxima aula, justamente o que está dito nessa imagem, né, o avanço entre comunistas e capitalistas, mas o avanço da corrida espacial e o avanço da internet. Né? Nós temos a NASA, né, nos Estados Unidos, temos também o Sputnik, que foi enviado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, temos as grandes tecnologias fomentadas por esses 2 países, e se não fosse o embate desses 2 países, provavelmente as tecnologias não se tinham desenvolvido de forma tão acelerada, porque era uma corrida mesmo, uma corrida para ver quem conseguia superar o outro. Então, os melhores cientistas eram contratados, as horas de trabalho desses cientistas eram redobradas para se ter quem era a melhor potência, ou os comunistas ou os capitalistas. Então, nós iremos ver na próxima aula mais elementos da Guerra Fria, as alianças militares que foram sendo organizadas durante a Guerra Fria, principalmente para não se gerar uma terceira guerra mundial, uma guerra de embate mesmo, como houve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a corrida armamentista,
que é a característica justamente dos Estados Unidos fomentar mais armas, né, vinculadas ao desenvolvimento de armas, e também a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e armas, iremos ver armas assim desastrosas, já que as bombas atômicas foram terríveis, e existem também as armas biológicas, que causam até constrangimento, quando a gente vê as matérias de pessoas que se coloca a arma biológica em uma determinada floresta, em determinado lugar, e as pessoas que entram em contato, elas começam a sentir o corpo queimando, morrendo sufocadas, sem saber o que fazer, né? As armas biológicas são terríveis, são criadas também nesse período da Guerra Fria, e, por último, nós iremos ver a corrida espacial e a corrida da internet, né? O surgimento e o desenvolvimento da internet, né? Por essas organizações secretas, né, os agentes secretos e o desenvolvimento da ciência de forma secreta, começam assim a surgir os computadores e surgir também a internet. Mas esses elementos nós iremos trabalhar justamente na próxima aula, né, na próxima semana, que nós iremos nos debruçar e alargar mais o conhecimento desse período da história, né, da Guerra Fria. Então, nós finalizamos justamente com os textos bases, né, o primeiro texto, que está por último do slide, por ordem alfabética, é justamente História das Cavernas ao Terceiro Milênio, da Patrícia Braich Ramos. Também é muito utilizado a História Global do Brasil geral, do Gilberto Coutrin, e a História e Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior. Então, por aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, e nos encontraremos na próxima semana, né, ora com atividades de história sobre esse período, ora com a exposição da aula também sobre esse período, né, lembrando que nós estamos aí no 7º conteúdo, né, a Guerra Fria, o capítulo 7. Então, a indicação é que vocês leiam o livro didático, tragam questões para a gente resolver na próxima aula, para a gente discutir, para a gente debater, e nós iremos aqui trazendo charges, desenhos, imagens, para refletirmos um pouco mais sobre o período da Guerra Fria. Então é isso, e nós encerramos praticamente a nossa aula de hoje.